Geralmente os dias, os meses temáticos são bastante interessantes para se discutir aspectos importantes que precisam chamar a atenção da população, da comunidade política. E agora em outubro não é diferente. Entre tantas comemorações, no dia 11 de outubro é o dia de combate à obesidade. E hoje o Brasil vive uma epidemia de obesidade. Mais da metade da população está acima do peso. E 20% disso, quer dizer, 1 em cada 5, está na faixa de obesidade mórbida. Um problema muito sério de saúde. Para falar sobre esses problemas e sobre soluções para esses problemas, eu converso hoje com o Dr. Joelson Gulim, que é gastroenterologista e cirurgião bariátrico. Joelson, prazer te receber. Eu que agradeço o convite. Joelson, a Sociedade Brasileira de Cirurgias Bariátricas divulgou uma pesquisa de que, de 2011 para cá, o número de cirurgias bariátricas no Brasil subiu 85%. Perfeito. Aí a gente diz, nossa, isso é muito. Só que esse muito que subiu não dá 3,5% de quem precisa. Exatamente. O Brasil hoje é o segundo país do mundo em número de cirurgias bariátricas, só perde para os Estados Unidos em número de cirurgias. E a nossa população não é a segunda população do mundo em obesidade, mas os números que você falou estão totalmente corretos. 50% da população está acima do peso e 20% quase são obesos já com obesidade importante ou obesidade mórbida, que precisam de tratamento. E nós não conseguimos atingir essa população por diversos fatores, e o principal deles é falta de assistência da população, falta de condições do paciente chegar à cirurgia bariátrica pelo nosso SUS, né, o Sistema de Público de Saúde, não ter a estrutura necessária para isso. Eu estava vendo nessa mesma pesquisa que são mais de 13 milhões e meio de pessoas que têm indicação de cirurgia bariátrica no Brasil. É perfeito, é isso mesmo. Gente, isso é muita gente. É muita gente. A nossa alimentação errada está fazendo a população engordar e cada vez mais estão engordando mais porque fazem menos atividade física, se alimentam mais errado, ficam mais sedentários, mais vinculados à parte eletrônica, então se mexem menos. É uma tendência da população, né? E isso faz com que aumente cada vez mais e vai aumentar mais ainda se não se tomar uma atitude drástica quanto a isso. E onde é que você diferencia o acima do peso do obeso? Aonde que... Porque hoje em dia também a gente vê muita coisa no sentido de da discriminação contra a pessoa que está obesa e tal, e que é uma questão estética e não é uma questão de saúde e tal. Tem uma diferença muito grande, né, Gelson? Existe o chamado gordo saudável, o gordinho saudável, ou não? Ele vai ter problema? Não existe o gordo saudável. O que existe é que uma pessoa dentro do IMC normal, vamos falar de índice de massa corpórea, né, que é o índice padrão utilizado hoje. Ele não é totalmente perfeito, mas ele mostra parâmetros para uma população normal como nós, certo? Uhum. Que não somos atletas que fazem halterofilismo, nada desse tipo. Pessoas normais, ele vale. Uhum. A pessoa normal tem o IMC entre 20 e 25, certo? Acima de 25 até 30 tem o sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. E assim vai subindo cada vez mais. O que acontece? Cada passo desse que a gente dá, cada passo que a população vai dando, aumenta muito os índices de complicações relacionadas a isso. Então, hoje existem escalas para a gente avaliar uma pessoa com uma obesidade mórbida, acima de IMC 35, ela tem 5, 10 vezes mais chance de ter um infarto, de ter um derrame, de ter uma trombose, de ter doenças e complicações associadas. Então, o gordinho feliz, o gordinho saudável, infelizmente não existe. Ele pode estar bem hoje, mas a chance de ter complicações no futuro é muito maior do que uma pessoa não obesa. Essa é a realidade. E o obeso, vai falar assim, porque ele não é saudável? Porque a própria obesidade limita ele. Ele não vai fazer atividade física igual uma pessoa magra, porque ele não consegue fazer. Ele tem limitações. E as limitações vão aumentando cada vez mais, aí ele vai ficando mais parado, porque dói as costas, porque dói o joelho, porque ele cansa fácil. Então, é uma bola de neve, ele vai cada vez piorando mais e não tem como você mudar essa realidade. E esse obeso, ele vai... a obesidade é realmente uma doença? É uma doença, é considerada uma doença e é considerada uma epidemia, você falou perfeitamente. Epidemia por quê? Porque ela está localizada aqui, não é uma coisa que aparece de repente, né? Então, ela está localizada aqui e ela está crescendo cada vez mais porque não está tendo controle. E
isso porque tem muita aquela coisa assim, o obeso é obeso porque é sem vergonha, porque é preguiçoso. Isso sim é discriminatório, né, Joelson? Isso sim é discriminatório. Sim. O que existe, claro, que nenhum obeso é obeso sem comer acima do normal e fazer atividade física abaixo do normal. Ponto. Isso não há dúvida. Conta de consumo e gasto. É uma conta básica. É uma conta básica. Existe isso. Mas chega num ponto, quando ele chega nessa obesidade mórbida, que ele não consegue mais voltar ao normal. E alguns vão falar assim, ninguém consegue. Não, alguns conseguem. Mas não conseguem chegar a um peso dentro da realidade normal e manter esse peso. Por quê? O próprio organismo dele briga contra ele. O próprio organismo dele faz com que ele não consiga chegar onde ele queria chegar. Porque se você está tirando o suprimento do organismo, o organismo entende que você está tentando matá-lo, né? Você quer me matar aqui. Por alterações hormonais, por alterações de secreções digestivas, ele faz com que você sinta a necessidade de voltar ao que você estava antes. Ele briga contra você. É um instinto de sobrevivência aí no caso. Mesmo. Ele acha que aquela quantidade de gordura que você tem acumulada é uma necessidade sua e ele vai tentar fazer você voltar a chegar naquilo lá de novo. Quer dizer, daqui a pouco ele passa a te entender como se você fosse um urso polar ou um desses bichos que precisa dessa gordura para sobreviver. Exatamente. É isso mesmo. E aí você, toda pessoa que está no sobrepeso, ela vai progredir? Não. Como é que é isso? Não é verdade. O sobrepeso já é uma situação assim de alerta, que a pessoa tem que tomar cuidados. Mas se houver uma mudança de hábitos de vida e hábitos alimentares, a pessoa vai conseguir manter ali ou até voltar a um padrão normal. Mas quando chega acima de 35, 40 de IMC, a coisa fica muito difícil. Sabe? E aí a gente fala assim, não, vamos esperar, vamos ver se vai aparecer, que as terapias para a obesidade estão em evolução constante, como tudo na medicina, tudo na área de saúde. Mas esperar surgir algum outro método, alguma outra chance para a pessoa. Mas se você não fizer nada por essa pessoa agora, que ela está com IMC de 40, 45, ou às vezes chegam pessoas com IMC de 55 para a gente, que são os super obesos que a gente chama, se você não fizer nada por ele agora, como ele vai estar daqui 10 anos? Vivo? Talvez. Com outras doenças, com outras complicações? Com certeza. Então a gente não pode dar deixar de dar essa chance para o paciente, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí entra no número que você falou no começo. Nós estamos dando essa chance hoje para 3% das pessoas. E os outros 97% estão onde? Gente, isso é muito pouco. E esse 3%, porque a gente sabe que a nossa população não tem acesso à saúde. Via de regra, como é que é para se conseguir uma cirurgia dessa, por exemplo, pelo SUS? Então, você vê como é que é. O Paraná, ele é líder hoje nacional em cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS. Quase 80% das cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS no Brasil são feitas no Paraná. É uma coisa a se aplaudir, é um mérito nosso. Só que mesmo com essa quantidade de cirurgias pelo SUS, nós, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, temos uma limitação absurda que a gente não consegue encaminhar um paciente para chegar lá. A gente encaminha pelo fluxo normal, indo pela unidade de saúde básica, indo para o centro de especialidades e sendo encaminhado, e os pacientes voltam para a gente depois de 2, 3 anos que continuam na fila esperando e não chegaram a lugar nenhum. Existem 4 grandes centros de cirurgia bariátrica no Paraná. Um é em Campo Largo, outro é em Curitiba, outro é em Londrina e outro é em Cascavel. São os grandes centros que fazem. A grande maioria é Curitiba e Campo Largo. Mas nós não conseguimos encaminhar nenhum paciente daqui para lá. E essa ligação, infelizmente, não é uma coisa simples de fazer e é um absurdo pela distância que é e por ser tudo do Estado e ser um sistema de saúde que deveria ser público e para todo mundo, né? Público e universalizado, né? Sistema único de saúde, o princípio do SUS é a universalização. Aí, a partir do momento que você não tem esse espaço de entrada, tem alguma coisa muito errada na política de distribuição, né? A política de saúde nesse ponto é muito complicada. Nós já tentamos credenciar hospitais de Ponta Grossa, eu já participei de algumas discussões sobre isso, mas você não consegue viabilizar a estrutura toda. E considerando que nós temos o hospital universitário, né? Que poderia ser um excelente caminho para você encaminhar nisso. E é uma questão basicamente política, Joelson. Sim, total. Não é questão financeira, é questão de vontade política de alguém para levar a ideia para frente. E enquanto isso, nós temos aqui em Ponta Grossa um índice que se aproxima do índice nacional.
O índice é normal no Brasil inteiro, com exceções, claro, raras lá no Nordeste, na parte mais pobre da região nordestina, o resto é todos os estados devem ter a mesma condição. Quer dizer, então em Ponta Grossa a gente tem 1 em cada 5 habitantes com problema, com obesidade. Com obesidade, com indicação de pelo menos de um acompanhamento, de uma terapia medicamentosa associada a outras coisas, ou até talvez cirurgia, dependendo do caso. E quando é que é o momento da cirurgia? Porque a gente vê o pessoal dizer, as pessoas abusam de cirurgia bariátrica. Se você não consegue acesso para cirurgia bariátrica, né? Não sei como é que é em termos de planos de saúde. Os planos de saúde cobrem, a maioria? Eles são obrigados a cobrir pelas normas da Agência Nacional de Saúde. E a cirurgia bariátrica, acho que é o procedimento médico hoje com mais regulação pela Agência Nacional de Saúde que existe. Ela tem normas totalmente estabelecidas, critérios que têm que ser respeitados. E se não forem respeitados, não vai haver liberação. Então, hoje, quando o paciente chega para a gente no consultório perguntando sobre a cirurgia, eu sempre falo para eles, primeira coisa, vamos ver se você se encaixa nos critérios. Porque se não se encaixar, não adianta ele fazer todo o processo, que é um processo lento, moroso, que envolve gastos até para eles, porque eles têm sempre uma coparticipação nos planos de saúde, essas coisas. Então não adianta ele fazer todo o processo e chegar na hora da liberação, o convênio falar que não vai liberar, a fonte pagadora fala que não vai liberar a cirurgia. Então ele tem que se encaixar no processo. E o que é se encaixar no processo? Estar com um índice de massa corpórea acima de 40, certo? Com esse índice pelo menos há 2 anos, já com esse índice sem melhora, já ter tentado outras terapias, já ter tentado com outros médicos, ou mesmo acompanhando comigo por mais de 2 anos, se for o caso, para que a gente mostrar que já tem um tempo de evolução que não está tendo sucesso, certo? Ou ter o índice de massa corpórea entre 35 e 40 e ter doenças associadas que vão ter uma importante melhora com a cirurgia. As doenças associadas, que a gente chama de comorbidades, quer dizer, morbidades associadas à obesidade, as principais são a diabetes, a hipertensão, a doença do refluxo do estômago, né? E artropatias, doenças de articulação de joelhos, de quadril, problemas de hérnias de disco, que são coisas que o paciente, tendo um emagrecimento, ele vai ter uma importante melhora com isso. Então, aí a gente consegue encaixar ele nos critérios para que ele tenha liberação para a cirurgia. Isso é o padrão e todas as fontes pagadoras, todos os convênios seguem esse mesmo padrão e até mesmo para os pacientes particulares, vão falar assim, se ele fosse fazer particular seria diferente? Não, nós temos que seguir a mesma regra, porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, junto com a Agência Nacional de Saúde, com o Conselho Federal de Medicina, quando fez essas normas, e chegou à conclusão de que, dentro desses critérios, o paciente tem grandes chances de ter um bom resultado. Fora desses critérios, o resultado não é seguro, e nós não estamos aqui para tentar fazer ninguém de cobaia, inventar nenhuma normativa nova, nós temos que seguir o que está padronizado, o que está com referências científicas para isso, né? E pessoal que chega, é comum em consultório, Joelson, vocês terem a pessoa que não tem a indicação, mas assim, ela não está disposta a fazer dieta, a fazer exercício, ela quer ir pelo caminho que ela considera mais fácil, que é o da cirurgia. Acontece isso? Acontece com muita frequência e a gente tem, como profissional, mostrar que esse caminho está errado. Só que fala que vai engordar para fazer a cirurgia, esse caminho está totalmente errado. Tem isso, a pessoa quer ganhar mais peso do que... Que ela quer chegar no índice para poder fazer a cirurgia. Nós temos por filosofia orientar o paciente de que ele tem que, na verdade, não ganhar peso, ele tem que emagrecer. Então, se ele chega com um IMC de 40 para começar o processo, eu faço de tudo para que ele perca peso da cirurgia. Mesmo que ele fique abaixo do índice daí, mas o índice inicial dele para indicação foi aquele lá, né? Então a gente vai mostrar que ele perdeu peso como uma preparação para a cirurgia. Quer dizer, ele tentou se reeducar com a alimentação para chegar a um resultado melhor. E isso vai ajudar nós até para a segurança cirúrgica dele, né? Quanto mais peso ele perder antes, vai ser melhor. E até a mesma situação quando chega aqueles super obesos, com IMC de 50, 55. Se esse paciente não perder peso no pré-operatório, eu não vou operar ele. Porque ele tem que estar numa condição de segurança para que eu possa fazer a cirurgia. Então o paciente tem que entender que a mudança de hábitos tem que ser feita antes da cirurgia. E esse paciente aí, o super obeso que chega lá, esse com IMC de 55, para a gente falar, seria o paciente aí com mais de 200 quilos, por exemplo? Um paciente na minha altura que tem 1,90, ele estaria com 220, 230 quilos.
Então, quer dizer, ele é uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. E eles são difíceis de a gente explicar para eles aceitarem isso. Eles acham que está tudo normal. A família acha que ele é um gordinho feliz, né? E nós temos que mostrar que essa não é uma realidade, que os riscos que ele está correndo, os riscos de complicações de outras doenças, que às vezes ele não tem ainda ou não sabe que tem, a gente tem que mostrar com a realidade dos exames dele como é que está, para ele entender aonde que ele pode chegar com isso. E esse paciente, ele vai ter, ele acha que a cirurgia é um milagre, que vai acontecer na vida dele. Eles acham que a cirurgia é um milagre e a gente tem que deixar bem claro para eles isso, que a cirurgia não é a resolução do problema dele. A cirurgia é apenas uma ferramenta para ajudar ele a chegar a um resultado diferente do que ele está tendo hoje. Porque a cirurgia não vai fazer, ele não vai sair do hospital 2 dias depois com 20 quilos a menos ou coisa assim. Não, é um trabalho de mudança de vida, de mudanças de hábito, que a cirurgia vai ajudar, é claro, vai fazer ele ter menos apetite, vai fazer ele conseguir ingerir menos comida, mas vai depender de uma evolução e de um acompanhamento para o resto da vida. A doença continua, é o vício, né? Com a comparação, é aquele vício. A doença está lá, nós não tiramos a doença, nós estamos dando uma ferramenta para ele mudar o resultado. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar mais um pouco? Claro, sem problemas. Então, é um instante só e a gente já volta, não saia daí.